Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live, promovida aí pelo Conselho Regional de Administração do Paraná, com o tema Fiscalização e Exercício Profissional, o que todo profissional de administração precisa saber. É uma grande satisfação receber aqui, receber todos aqui, para a gente conversar sobre um tema assim tão importante, para o fortalecimento, valorização e proteção da nossa profissão. Meu nome é Carla Lourenço, administradora com muito orgulho e atual diretora de fiscalização e registro do CRA Paraná. Eu assumi a diretoria em março de 2024, após atuar em 2023 como coordenadora de tomada de contas do CRA Paraná, e desde então, temos desenvolvido um trabalho pautado em modernização, fortalecimento institucional, aproximação com alunos e profissionais e ampliação das ações de fiscalização e registro. E os resultados que alcançamos nesse período mostram a importância de uma atuação técnica, estratégica e comprometida com a valorização da administração no Paraná. E hoje, nosso objetivo é trazer informação, orientação e conscientização sobre temas fundamentais para o exercício legal da profissão. Vamos esclarecer as atividades privativas do profissional da administração, os direitos e deveres após o registro, no Conselho Regional de Administração, o papel da fiscalização na defesa da profissão e a importância do registro profissional, porque o registro vai muito além de uma obrigação legal. Ele representa ética, responsabilidade, valorização profissional e um compromisso com a sociedade. Então, a fiscalização, por sua vez, é uma ferramenta essencial para proteger o mercado de trabalho, fortalecer a profissão e garantir que as atividades da administração sejam exercidas por profissionais registrados, habilitados e qualificados. E para enriquecer, ainda mais esse nosso encontro, tenho a honra, de receber dois grandes profissionais extremamente experientes, competentes e comprometidos com os sistemas CFA, CRAs, e em especial o CRA Paraná. Hoje nós temos 17.148 profissionais de administração registrados, e 1.780 empresas registradas. E você, que está aqui conosco, faz parte deste universo azul da administração do Paraná. Mas antes de eu convidar o nosso convidado especial, que é o setor de fiscalização, o setor de registro, eu vou registrar aqui a presença do nosso vice-presidente, que está aqui conosco, o Evandro Stelli. Evandro, você quer dar alguma palavrinha antes da gente iniciar? Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, que está em viagem, nós damos as boas-vindas a todos vocês. Nós tínhamos aí um número de praticamente 140 inscritos, não é, Carla? Sim. E estamos aí com 40 e poucos. Então, isso preocupa, não é, a nossa classe, porque a gente vê pouco interesse de conhecimento, né? Um conhecimento importante que hoje vai ser passado para todos vocês. A origem, né, dessa live, da necessidade da live, apareceu quando um dos grupos de WhatsApp que nós temos no Paraná começou a discutir muito o assunto, não é, Carla? E eu fiquei preocupado porque estava sendo tratado de forma assim, sem conhecimento fundamentado e jurídico. Então, esse foi o motivo de nós tratarmos essa live, que eu acredito que será muito bem conduzida pela Carla e pela equipe de profissionais da fiscalização do Conselho, não é?
Então, sejam bem-vindos e participem sempre que puderem para que a gente possa fortalecer mais a classe profissional no Paraná. Boa noite a todos. Obrigada, vice-presidente Evandro. Realmente é muito importante a participação de todos, né, nós profissionais de administração, conhecer um pouquinho mais, né, do que o Conselho está fazendo, né, e como estão fazendo, e a participação de vocês é extremamente importante, né, nós estamos aqui para vocês, por vocês, e então vamos iniciar. Eu quero começar, né, apresentando o administrador Wanderson Torres. Ele é gerente do Departamento de Registro do CRA Paraná. O administrador Wanderson, ele possui mais de 12 anos de experiência aí no Departamento de Registro, acompanhando aí de perto os milhares de profissionais da administração no Paraná. Ao longo desses anos, né, construiu aí uma sólida experiência, né, sobre registro profissional. Então, hoje ele vai falar sobre a importância do registro profissional, os direitos e deveres, né, dos registrados, esclarecer dúvidas, que são muito comuns entre profissionais e estudantes da área. Então, hoje a nossa live, ela terá em torno de 1 hora, então acredito que até às 20 horas a gente termine. Agora, no início, o Wanderson vai fazer a sua apresentação, em seguida, eu vou convidar o nosso gerente do Departamento de Fiscalização, administrador Roberto, para também fazer a sua apresentação, e após isso, a gente abre, então, para perguntas. Então, aí vocês podem anotar as perguntas ou colocar no chat, depois a gente abre para pergunta para a gente poder responder vocês. Então, Wanderson, seja muito bem-vindo, né? Agora é com você. Boa noite, pessoal. É uma honra estar nessa live com vocês. Eu espero poder compartilhar um pouco do conhecimento aqui do registro. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês primeiro, só um pouquinho. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. O Conselho, né, o Departamento de Registro está vinculado à Diretoria de Fiscalização e Registro, né, como a Carla já falou, ela é a nossa diretora, eu sou o gerente do departamento aqui. O registro aqui no Conselho é composto por mim, mais 3 servidores estáveis aqui. Começar a explicar um pouquinho o porquê que existe, né, Conselho, né? No Brasil, a gente tem liberdade de exercício profissional, salvo quando é criado alguma legislação que regulamente a profissão. Essa previsão, ela está na Constituição da República, né, de que ninguém vai ser obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, e que é livre o exercício de qualquer trabalho, atendido à qualificação profissional. Daí, o que ele quer, o que o legislador tenta preservar com isso? É que certas atividades profissionais são complexas de tal modo que é necessário que a pessoa tenha uma qualificação prévia para exercer essa atividade profissional. Então, visando o bem-estar social e econômico do país, bem como a qualidade mínima do serviço prestado, o poder público ele legisla no sentido de regular uma determinada atividade para que essa atividade seja feita com qualidade, tanto para as pessoas, quanto para as empresas, quanto para a sociedade no geral, né? Os conselhos de fiscalização, eles são órgãos públicos criados por iniciativa da Presidência da República ou pelo Congresso Nacional. E, basicamente, a atividade dos conselhos é de disciplinar, legislar e regular uma determinada profissão, fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas que exercem essa atividade profissional regulamentada e organizar e manter o registro dessas pessoas físicas, no sentido de expor para a sociedade quem é que está habilitado a exercer uma determinada atividade. O sistema CFA-CRAs, ele é uma autarquia federal, né, como eu disse anteriormente, ele foi criado através da Lei 4769 de 65, a Lei 4769 de 1965, além de criar o sistema,
ele regulamentou a profissão. Foi a partir desse momento que a profissão do administrador foi criada no Brasil. O sistema ele é composto pelo Conselho Federal, que é o órgão superior, com poder disciplinador, legislador, ou seja, o Conselho Federal é quem cria as normas da profissão, e os conselhos regionais, eles executam essas normas. O Conselho Federal, ele tem sede na capital federal, lá em Brasília, e os conselhos regionais estão em todos os estados do Brasil, com sede em cada uma das capitais. Os conselhos regionais, portanto, a função nossa é fiscalizar com base no regulamento que o Conselho Federal determina. O Conselho Regional de Administração, assim como os demais conselhos que estão espalhados pelo Brasil, eles têm a atribuição determinada pela Lei 4769, que no caso é executar a diretriz formulada pelo Conselho Federal, fiscalizar dentro do respectivo estado a profissão, organizar e manter o registro dos administradores, julgar as infrações e impor as penalidades referidas nessa lei e expedir as carteiras de identidade dos profissionais. Isso é a função básica que a lei determina que nós temos que executar, né? Além da atribuição definida por lei, desculpa, deixa eu voltar aqui, que na lei ele diz qual é a função do Conselho Regional, né? Mas a mesma lei, ela diz que o Conselho Federal, ele tem o papel de promover a ciência da administração, né? Então, com esse intuito de promover a ciência da administração, o sistema CRAs, ele promove a AKDM, que é a Academia Corporativa da Administração, que é uma plataforma de cursos. Qual que é a intenção do conselho? A intenção é que o profissional, ele, depois de registrado, que ele continue estudando, continue se capacitando, continue se atualizando, né? Porque a ciência da administração, assim como qualquer ciência, é uma ciência que está sempre em evolução. Então, o papel do Conselho Federal, nesse sentido, quando cria a Academia Corporativa da Administração, é de promover a ciência para que as pessoas continuem estudando, né? O Conselho Federal também distribui, né, digitalmente, hoje, a Revista Brasileira de Administração. A Revista Brasileira de Administração é a única publicação do país 100% voltada para os profissionais, para os estudantes da administração. Lá sempre está divulgando artigos dos estudantes, dos acadêmicos e também de quem é registrado aqui no sistema como um todo. O CFA também promove o Prêmio Belmiro Siqueira, que é uma iniciativa para incentivar a excelência na pesquisa e na prática da administração. Esses prêmios que eu vou citar em sequência são todos executados anualmente. O Prêmio CFA Guerreiro Ramos, que também busca incentivar a inovação na gestão pública. E o Prêmio CFA de Jornalismo, que reconhece reportagens sobre temas da administração. E tem o prêmio do CFA, que é a Helena Pacu, que ele tenta valorizar a iniciativa de mulheres profissionais de administração que se destacam por promover o empreendedorismo e o intraempreendedorismo na sociedade. Esses prêmios, eles são concedidos normalmente em dinheiro, é uma premiação, assim, um valor bem considerável, então é importante que as pessoas saibam desse prêmio e participem da premiação, né? Hoje o Conselho Federal tem a plataforma do ADM Talentos. A plataforma do ADM Talentos é uma plataforma que tenta auxiliar as pessoas na questão da empregabilidade. Lá é divulgado vagas de emprego e as pessoas podem cadastrar o currículo lá. Então, é feito um intercâmbio entre a empresa que está buscando preencher uma vaga e a pessoa que está procurando uma nova vaga, né? Além disso, o Conselho ele promove curso, congresso, palestra aqui na sede do Conselho, também no interior do Estado. Boa parte dos cursos e das palestras que o Conselho promove é feita em regime híbrido, porque a gente entende que o profissional nem sempre pode vir aqui na sede do Conselho e também nem sempre pode comparecer lá no interior do Estado. Então, a ideia é
compartilhar ao máximo, né, o conhecimento. Por exemplo, na semana passada, o Conselho fez um curso de perícia judicial, extrajudicial. A intenção do Conselho é sempre que os profissionais estejam com a capacitação técnica o mais elevada possível, né? Então, por isso que, e além disso, boa parte desses cursos são gratuitos. Então, é importante que sempre fique atento lá na agenda de eventos que está no site do Conselho, tem bastante evento que é bem interessante ali. E uma coisa que a gente é muito cobrado aqui no Conselho é qual é o benefício financeiro, né, de eu ter registro no Conselho. Não é a atividade legal do Conselho promover isso, né, um benefício financeiro. Porém, mesmo não sendo competência do Conselho, o Conselho tenta auxiliar o registrado. Nós aqui no Estado do Paraná, em conjunto com o Conselho Federal, a gente tem a plataforma do ADM+, a gente busca convênio com empresas, principalmente na área de educação, e como, voltando ao início, né, uma das atribuições do Conselho é promover a ciência da administração. Então, hoje o Conselho tem parceria com faculdade, com universidade, no sentido da pessoa fazer um curso de pós-graduação e ter um desconto nesse curso, ou tem vários convênios que envolvem desconto de 10% até 50%. Tem a plataforma do ADM+, que está disponível no site do Conselho Federal, e tem a nossa plataforma que está disponível no nosso site, que daí é os convênios regionais, né? Eu já adianto que a intenção, num futuro próximo, é unificar a plataforma da ADM+, e só ter uma plataforma nacional desses benefícios. Lá tem benefício, além de benefício educacional, tem benefício em plano de saúde, alimentação, seguro, hotelaria, turismo, previdência, estética, lazer, vestuário. Então, assim, tem um leque grande de benefícios que o registrado pode se beneficiar, no caso, ali, né? A finalidade do registro profissional, ela é uma obrigação legal. A Lei 4769, ela determina que para exercer alguma das atividades que está elencadas no artigo 2º, a pessoa física ou jurídica, obrigatoriamente, ela tem que ter registro no Conselho. Porém, a finalidade do registro não é só a questão da formalidade legal. O objetivo principal do Conselho fiscalizar e do Conselho determinar o registro de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, é a proteção da sociedade, não é a proteção do registrado, e sim da sociedade. Por que tem a questão da proteção da sociedade? Em primeiro lugar, é a proteção das empresas. Por quê? A empresa, por exemplo, um profissional que está exercendo uma atividade na área de recursos humanos, o Conselho exige que esse profissional tenha registro. A intenção do Conselho é proteger a própria empresa, porque a gente entende que a pessoa que está qualificada, que tem capacitação técnica para exercer aquela atividade, vai exercer aquela atividade com mais qualidade, e, portanto, vai oferecer um serviço mais satisfatório para a empresa, né, que contratou esse profissional. Além disso, tem a questão da proteção social. Por exemplo, a exigência do responsável técnico tanto numa empresa, ela vai elevar a qualidade do serviço, e muitas empresas prestam serviço para órgãos públicos, né? Quando a gente pede que uma empresa tenha registro no Conselho e indique um responsável técnico, a intenção do Conselho é proteger a sociedade e a instituição pública que contratou esse serviço. Além disso, tem a questão da proteção ética. Todo profissional e toda empresa que está registrada no Conselho tem que respeitar o código de ética da profissão. Esse código de ética, ele, como todos os estatutos do Conselho, ele é um organismo vivo e está sempre sendo atualizado. Qual que é a visão do Conselho é que a pessoa que está respeitando o código de ética vai exercer a profissão dela de uma forma mais humanizada,
respeitando as boas práticas da administração. As áreas de atuação dos profissionais de administração, ela, como citei anteriormente, ela está delimitada pelo artigo 2º da Lei 47.6965, que vai do item A, aqui, que está nessa apresentação, até o item H. Os demais campos ali, para exemplificar, por exemplo, qual atividade que o administrador pode exercer. É importante saber quais são as áreas da administração, porque tem muitos profissionais que desconhecem até onde vai o exercício profissional que ela pode exercer. Por exemplo, a atividade de perícia judicial e extrajudicial. Muitos profissionais não sabem que eles podem exercer essa atividade, e é uma atividade essencial ao funcionamento da justiça no Brasil. O juiz, ele não tem competência técnica para analisar se uma empresa fraudou uma licitação, por exemplo, ou fraudou um demonstrativo financeiro, por exemplo. Quem tem competência técnica para fazer isso é o administrador. Então, é importante que as pessoas se especializem, continuem estudando, continuem se qualificando e ofereçam o serviço delas para os órgãos da justiça. A administração de condomínios também é uma atividade que é restrita ao profissional do administrador, e vários administradores desconhecem esse campo de atuação. A gente vê que isso é danoso para a sociedade, porque toda semana, assim, a gente vê no noticiário, ou, né, nos jornais, casos de má conduta dos gestores de condomínio, né? E isso é muito ruim para os moradores, muito ruim para as pessoas. Então, é importante que tenha uma gestão mais qualificada, né? E a própria responsabilidade técnica de empresas que exercem atividade de administração também. A gente tem muitos profissionais que não oferecem o serviço para as empresas, simplesmente porque não sabem que pode fazer essa atividade, né? Aqui, no Conselho hoje, pode-se registrar, além do bacharel em administração, diversos egressos de diversos cursos. O Conselho Federal, ele legisla através do regulamento de registro, que no caso é a Resolução Normativa do Conselho Federal 649/2024. Nela tem uma listagem de cursos dos quais as pessoas podem solicitar o registro e exercer a atividade da administração. É só importante ressaltar que somente o administrador, ou seja, a pessoa que está registrada na titulação de administrador, pode exercer irrestritamente todas as atividades da administração. Os demais egressos dos cursos de tecnologia, de bacharelado, por exemplo, eles podem exercer a atividade da administração de forma restrita ao respectivo eixo de formação. Um tecnólogo em logística, ele não pode exercer toda a atividade da administração, mas ele pode exercer atividade no campo da logística e da administração de materiais, por exemplo. O departamento de registro, né, do qual eu faço parte, ele é responsável por várias atividades, e a atividade principal do departamento é cuidar da vida do registrado, desde a hora que ele solicita o registro aqui no Conselho, até o momento que ele deixa de atuar por qualquer motivo, por exemplo, se aposentou, trocou de profissão, por exemplo. Então, a gente tem uma infinidade de atividades aqui no departamento, desde concessão de registro, emissão de certidão, emissão de identidade, a isenção, a licença. Todas essas atividades que o departamento faz são publicadas no portal da transparência do Conselho. A gente relaciona quantitativamente e detalhadamente a atividade do departamento, até porque a gente é uma instituição pública e a gente tem que prestar conta para a sociedade de todas as atividades que a gente faz, né? Além da atividade de, entre aspas, cuidar da vida a vida profissional do registrado, né? O departamento de registro, ele também faz atividade auxiliar para as outras instituições públicas.
Por exemplo, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública da União aqui no Paraná, consulta a gente sobre atividades registradas, consulta a gente sobre a atividade da administração, e a gente tenta sempre auxiliar eles no sentido de que a administração seja valorizada e também que o profissional da administração seja valorizado. Uma das atividades bem delicadas que a gente tem aqui no Conselho, que as pessoas, por desconhecimento, não percebem, por exemplo, a concessão do registro. É uma atividade muito delicada, porque quando a gente vai conceder o registro para alguém que solicitou, é importante que a pessoa faça prova da formação que ela possui. E, como é de conhecimento, assim, em geral, já houve vários casos de pessoas fazendo prova de que tem uma determinada formação e depois percebe-se que a pessoa fraudou o diploma ou fraudou o documento, né? E isso é uma coisa muito séria. Então, assim, essa é uma atividade que nós fazemos aqui de uma forma muito delicada, muito respeitosa, porque não podemos deixar que uma pessoa exerça uma determinada atividade sem que ela tenha aquele conhecimento acadêmico para poder exercer aquela atividade. Então, por isso que é uma das importâncias de existir um conselho forte, de existir um conselho capacitado, né? Ou, como a Carla falou no início da apresentação dela, o conselho, ele tenta se modernizar e acompanhar todas as evoluções tecnológicas, né? Antigamente, as pessoas tinham que vir até aqui no conselho, ou enviar por correio uma documentação para solicitar algo para o conselho. Hoje, esse tipo entre aspas, transtorno, né, de se deslocar já não existe mais. Toda a atividade do conselho é digitalizada, é totalmente digital, desde a concessão do registro, um pedido de certidão, inclusive um pedido de esclarecimento, tirar uma dúvida, qualquer atividade, qualquer necessidade que o cidadão possuir, o conselho tem capacidade total de atender sem que a pessoa precise se deslocar até o conselho. Então, hoje a gente tem atendimento telefônico, que é das 9 às 17, tem atendimento no e-mail, que é 24 horas, tem atendimento no WhatsApp, que também é das 9 às 17. O atendimento no WhatsApp, ele inicia-se através de um chatbot, onde a pessoa pode já tirar uma dúvida ali com o atendimento robotizado, né? Mas, se a pessoa desejar, ela pode pedir atendimento humano. A gente tem pessoas aqui capacitadas atendendo o tempo inteiro vários tipos de demanda. E, além disso, tem o portal de serviços online. Ele é um portal orgânico, a gente iniciou o trabalho com o portal de serviços online em 2019. A gente está com ele desde então. E a gente vai acrescentando serviços nele e vai modificando os serviços nele para que seja cada vez mais simples, mais intuitivo, mais fácil para a pessoa solicitar qualquer serviço do conselho. Então, é importante que as pessoas se manifestem também. A gente tem o nosso e-mail. Sempre que a pessoa tiver alguma dúvida sobre o portal de serviço online ou sugestão sobre o portal de serviço online, pode mandar por e-mail. Tem vários serviços que a gente acrescentou no portal de serviço online, porque a gente teve uma demanda externa, um registrado entrou em contato conosco e, e explanou, né, a sua dúvida, o seu questionamento. Através desse questionamento que a gente conseguiu melhorar o nosso serviço. Então, é importante que as pessoas se manifestem para que a gente consiga melhorar o nosso serviço também. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, obrigada, Wanderson, pelas importantes aí contribuições. É importante entender aí o papel do registro, né, que é essencial para compreender que a valorização da profissão começa pelo reconhecimento legal, né, da atuação profissional, e, em seguida,
da apresentação do Roberto, a gente vai abrir, então, para as perguntas. Tem algumas perguntas ali no chat. Se vocês quiserem também, já anota as perguntas ou coloca no chat que depois a gente vai respondendo. E agora, então, vamos, então, aprofundar, né, um tema igualmente importante, né, que a fiscalização profissional. Então, eu tenho aí o prazer, né, de apresentar o administrador Roberto Fabiano, que é o gerente do Departamento de Fiscalização e Fiscalização do CRA Paraná. O administrador Roberto, ele atua há mais de 14 anos aí no Departamento de Fiscalização e possui aí uma ampla experiência nas ações de fiscalização, diligências, defesa aí do exercício legal da profissão. Então, o seu trabalho aí contribui diretamente para garantir, né, que as atividades privativas da administração, elas sejam exercidas por profissionais devidamente habilitados, né, protegendo aí não apenas a profissão, mas toda a sociedade. Então, hoje o Roberto vai explicar, né, como funciona a fiscalização do CRA Paraná, quais são as atividades ali, né, que a fiscalização está fazendo, né, a fiscalização, e por que, né, a fiscalização é tão importante aí para a nossa valorização da categoria. Então, Roberto, seja muito bem-vindo, eu passo aí a palavra para você. Boa noite a todos, muito obrigado, Carla, pela apresentação. Então, vocês estão me ouvindo certinho aí, né? Beleza, Sim. beleza. Então, deixa eu só preparar aqui também a apresentação para deixar aqui com vocês. Aí, compartilhar. Pronto. Temos a apresentação aí, né? Tá. Sim, Perfeito, dá para ver. Se quiser, Oi. Se quiser deixar ela aberta para a gente poder ver um pouco mais. Aberta não, aqui. Tela cheia, né? Tela cheia aqui, só um pouquinho. Pronto. Feito. Acho que assim fica melhor para a gente Perfeito. Ver. Então, aqui temos a questão aqui da fiscalização. Como o Wanderson já bem explicou, a parte de registro e fiscalização são as atividades principais, né? São as prerrogativas que o Conselho de Administração, enquanto sistema CFA-CRA, tem a prerrogativa legal de fiscalizar, né, a profissão da administração. Primeiro, eu vou me apresentar brevemente. A Carla falou que você tem 14 anos, é um pouquinho mais, viu? Eu tenho 16 anos aqui no Conselho. É verdade, é 16, né? 16 anos. E além de tudo aqui, eu não contente com pagar um conselho só, eu pago 2, né? Porque além de ser administrador, eu também sou psicólogo. Então, a gente, justamente para mostrar aqui também a importância de valorizar as categorias profissionais, né? Porque a gente tem algumas correlações entre ambas as profissões, que até mesmo se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, eu posso repassar para vocês também. Mas vamos passar aqui então para a parte de fiscalização propriamente dita. Primeiro, como o Wanderson já encaminhou para vocês aqui a questão da legislação propriamente dita, eu vou repassar só os pontos mais específicos aqui que tratam da fiscalização. Primeiro aqui, a gente vê na própria missão, visão e valores aqui do sistema CFA-CRAs, a importância que tem a atividade de fiscalização. Porque é por meio da atividade de fiscalização que a gente cumpre na missão a valorização das competências profissionais. Esse já é um ponto. E também é por meio da visão de assegurar a atuação plena dos profissionais de administração que a fiscalização vai atuar e vai auxiliar nesse trabalho que é de suma importância. Conforme o Wanderson falou, a fiscalização profissional ela é uma atividade de proteção da sociedade. E a proteção da sociedade, ela se dá no sentido de, por exemplo, se você tem uma empresa que a gente pega esses vários números, estatísticas que a gente tem, por exemplo, de quebra de empresas a partir de determinado período, aí a gente já vê assim que, por exemplo, como que o CRA ele atua na proteção da sociedade? Ele atua na proteção da sociedade justamente para disponibilizar profissionais
aptos e habilitados para exercer a sua profissão, que possam prevenir ou evitar ou diminuir esse tipo de ocorrência. E porque por meio da ciência da administração, a gente tem toda a ferramenta à nossa disposição para poder ter um exercício profissional adequado e que aumente, assim, a vida útil das empresas, né? Vamos lá. Sobre a fiscalização propriamente dita, a gente tem o artigo 8º da Lei 4769 de 65, que é a lei que criou a nossa profissão, que menciona, estabelece no seu artigo 8º, né, na linha B, que é competência do CRAs, no caso aqui do CRA do Paraná, a fiscalização do exercício da profissão do administrador. Ponto. E, além disso, do que dispõe na própria Lei 4769, a gente tem o decreto, na verdade, a gente tem a resolução normativa 589 de 2020, que trata especificamente de como funcionam os processos de fiscalização, como se deve estruturar, quem pode ser fiscal e como é feita a atuação da fiscalização de uma forma geral. Além disso, a gente tem o disposto no artigo 2º, alíneas A e B da Lei 4769, quais são as atividades da administração. E dentre essas atividades, a gente tem os pareceres, relatórios, planos, análises, assessoria em geral, e além disso, os campos da administração, sendo eles os campos que a gente estuda nos 4 ou 5 anos de curso que a gente faz. Sendo eles administração e seleção de pessoal, organização em métodos, orçamentos, administração financeira, administração de material, administração de produção e administração mercadológica, além dos desdobramentos e os campos conexos. Esses são os campos. Posteriormente, eu vou falar alguns desdobramentos deles, que acontece da fiscalização na prática, tá? Que é já o próximo slide. Então, aqui a gente tem quais são os processos de fiscalização. Conforme eu mencionei, a gente tem quais são as áreas da fiscalização, as áreas da administração que nós fiscalizamos. E aqui a gente tem os tipos de processo de fiscalização. É interessante a gente falar porque muitas vezes, na minha própria graduação, e eu ainda ouço por vezes alguns profissionais formados ou mesmo estudantes falando sobre isso, de que, por exemplo, o CRA fiscaliza por porte da empresa. Mas isso não necessariamente é uma verdade. A fiscalização ela não se dá pelo tamanho da empresa, ou por capital social, ou por número de funcionários. Ela se dá por exercício das atribuições que são privativas da categoria profissional. Então, o que a gente pega aqui? A gente vê primeiro aqui o tipo de processo que a gente tem, que é o PA de PJE, que é o processo administrativo de pessoa jurídica empregadora. Nesse tipo de processo, a fiscalização solicita para a empresa quais são o organograma e a listagem de funcionários para averiguar se naquela listagem de funcionários com seus respectivos cargos, se existe cargos da administração ou não. Então, nesse caso, a gente faz uma averiguação dos cargos dentro da empresa, e não a fiscalização da própria pessoa jurídica em si. Depois a gente tem o processo de pessoa física, o processo administrativo de pessoa física, que nesse a gente faz a fiscalização do quê? A fiscalização dos próprios profissionais, que atuam como profissionais liberais ou vinculados a algum órgão público ou empresa. Então, pode sair de um PJE vários processos de PF. Por exemplo, uma indústria, a gente verifica lá que tem cargos de diretoria nos campos da administração. Administração de marketing, administração de recursos humanos e por aí vai. Nesses casos, um PJE pode gerar vários PFs, que a gente vai fiscalizar especificamente cada um desses cargos. Esse é um exemplo. O outro exemplo que a gente tem aqui, que é o PA de PS, que é o processo administrativo de prestadora de serviço. Nesse tipo de processo, a gente está fiscalizando a própria pessoa jurídica em si. E de que forma? A gente averigua qual que é o objeto social dessa empresa. Então, a gente, pela atividade econômica da empresa, é isso que vai caracterizar ou não a obrigatoriedade de registro daquela empresa. E eu vou dar alguns exemplos aqui que a gente tem por base diretrizes do Conselho Federal, que no ENAF, que é o Encontro Nacional de Fiscais, que foram estabelecidos como prioridades de fiscalização e que a gente está tomando aqui no Paraná como foco da fiscalização nesse ano, que são eles aqui: gestão e administração da propriedade imobiliária, no caso, nesse CNAE, ele se refere a administradoras de condomínio. A gente tem as empresas de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial.
que esse é um outro tipo de atividade que a gente fiscaliza, sendo treinamento um subsistema da área de administração de pessoal, né? Outro tipo de atividade que é consultoria em gestão empresarial nos campos da administração. Esse outro tipo de atividade é uma que a gente está focando na fiscalização durante o exercício aqui de 2026. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo também é uma área que é voltada também para, principalmente no que se refere aqui nessa KNAI, a atividade de planejamento financeiro, mas existem outras atividades agregadas a isso também. E outro tipo de KNAI também é a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, que é uma outra atividade também que engloba alguns dos campos da administração. Essas são atividades que a gente fiscaliza aqui dentro dessas PS, então, que são as prestadoras de serviço. Além disso, a gente tem os processos de fiscalização de responsável técnico. Como que a gente fiscaliza responsável técnico? São as empresas que têm registro aqui já no CRA, mas que no decorrer do registro, o responsável técnico acabou saindo sem a sua respectiva substituição. Nesse caso, a gente abre um processo de fiscalização para que a empresa indique um novo responsável técnico. E um responsável técnico ele pode ser vinculado a uma empresa de 4 maneiras. Ele pode ser um funcionário da empresa, sócio ou proprietário, terceirizado por meio de contrato de prestação de serviço, ou procurador, que é por meio de uma procuração registrada em cartório. E, além disso, a gente tem aqui os processos administrativos de órgãos públicos, que nesse caso a gente faz uma fiscalização de editais de licitação e concursos públicos. Ou seja, nos editais de licitação, a gente verifica qual que é o objeto daquela licitação. Se o objeto da licitação forem atividades como, eu vou elencar aqui os exemplos mais comuns: organização de concurso público, agência integradora de estágio ou prestação de serviços terceirizados, a gente já verifica se está sendo exigido o registro aqui no órgão de classe, no CRA. Então, esse é o tipo de fiscalização para licitações. Em concursos públicos, que a gente averigua, ele é especificamente se os cargos têm as atribuições em campos da administração, conforme o artigo 2º, que a gente mencionou aqui. E esses cargos pode ou não ter a nomenclatura do administrador. Se for o cargo ele já tem a nomenclatura do administrador, portanto, no CBO, que é da atividade, que é o 2521/05, esse já é líquido e certo. Esse é um campo da administração. Agora, existem outros que, às vezes, existem até discussões judiciais que a gente precisa ter um embate nisso também. Por exemplo, analista administrativo, ou até às vezes um cargo que é denominado como técnico, mas tem nas suas atribuições atividades que são de complexidade maior, que não para pessoas de nível médio. Então, isso a gente precisa analisar caso a caso e em respeito às atribuições que existem nesses cargos. Portanto, a gente faz esses são os processos de fiscalização. E, para além disso, a gente também faz aqui, na parte da fiscalização, as orientações. E as orientações a gente faz tanto de forma em contato por correspondência ou meio eletrônico, mas também de forma presencial. E essa de forma presencial a gente faz viagens com duração de 1 semana em cada mês. Em cada mês, uma viagem por semana. Agora eu me confundi. Em cada 1 semana por mês, o fiscal sai a campo para fazer tanto a orientação quanto a fiscalização profissional em todo o estado do Paraná. E além disso, a gente tem um acervo técnico que ele é usado principalmente para utilização em licitações, que são a forma de comprovação da capacidade das empresas prestarem o serviço. Então, a gente tem os processos de fiscalização e, além dos processos de fiscalização, como forma de transparência das informações, mensalmente, desde o ano passado, a gente está disponibilizando, tanto no site do Conselho Regional de Administração, quanto nas nossas redes sociais, essa divulgação da fiscalização em números. Então, aqui, essa é a última fiscalização em números que a gente lançou, que foi do final do mês passado. Então, aqui a gente tem todos os quantitativos que a fiscalização já atuou, que vão desde as fiscalizações presenciais até os processos julgados pelo plenário aqui dos processos de fiscalização. Então, a gente tem todos esses quantitativos que são disponibilizados mensalmente, que
E caso vocês tenham dúvidas sobre esses quantitativos, em algum deles específico, a gente fica à disposição para esclarecer do que se trata cada um desses fatores aqui, para que não exista dúvidas e vocês possam, inclusive, ser multiplicadores desse tipo de informação. E, além da fiscalização em números, a gente tem também aqui, no próprio portal de transparência, divulgado o nosso plano de fiscalização anual. E, além do plano de fiscalização anual, também todos os quantitativos da fiscalização dos exercícios anteriores. Então, isso fica à disposição de todos vocês também para verificar. E, sim, cobrar a gente também. Agora, em relação a denúncias e informações, a gente tem aqui o nosso link aqui do CRA de contato. Vocês podem verificar aqui, por meio desse link, nas opções de denúncia ou processo de fiscalização, se encaminhar a própria denúncia ou solicitar informações sobre a movimentação dos processos de fiscalização em curso aqui. Então, se você, de repente, foi denunciante de alguma questão e está querendo saber qual que está sendo o trâmite aqui do processo de fiscalização, a gente deixa à disposição de vocês aqui o contato direto para que possa retirar todas as dúvidas que, porventura, vocês tiverem. E, por último, aqui, para o nosso atendimento, a gente fica à disposição de vocês. E eu agradeço aqui a todos os que estão participando aqui desse evento, aqui dessa live, porque realmente é muito importante a participação de todos os profissionais aqui, porque a gente entra sempre naquele dilema econômico, né? Porque a gente tem recursos limitados, mas só que as nossas necessidades são ilimitadas. Então, conforme mais os próprios profissionais de administração auxiliarem no sentido de cobrarem a gente, solicitarem informações e prestarem denúncias, isso só tende a melhorar a nossa prestação de serviço e focar onde realmente estão acontecendo os problemas, e que é onde vocês estão vendo que os problemas estão acontecendo. Então, além da atuação aqui da fiscalização, é muito importante a participação de todos vocês. E eu agradeço a atenção. E fico à disposição. Muito obrigada, Roberto, aí pelas importantes contribuições. Muitas vezes, né, quando falamos em fiscalização, as pessoas enxergam apenas o aspecto legal e punitivo, né? Mas a fiscalização, ela vai muito além disso, né? Fiscalizar é proteger a profissão, fiscalizar é valorizar quem atua de forma ética e regular, fiscalizar é garantir segurança, né, para as empresas, organizações e para toda a sociedade. Então, quando o CRA atua na defesa das atividades privativas da administração, ele fortalece o mercado profissional e o combate do exercício ilegal da profissão. Agora queremos, né, aproveitar este momento, né, para responder dúvidas e interagir com todos que estão aqui acompanhando nessa live. Eu até convido todos que estão aqui para colocar no chat também de onde vocês estão, porque é importante a gente saber, né, onde estão os nossos registrados. De repente, se quiser também colocar em área de atuação e também, principalmente, né, a sua dúvida. Eu vou aproveitar, né, que já temos aqui no chat algumas perguntas. Eu vou iniciar, então, com as perguntas do Williams Mar. Acho que é isso, né, Williams Mar. Ele colocou aqui no chat, em relação à fiscalização e registro, se eu abrir um CNPJ apenas para fins tributários, onde eu não terei um local de atendimento, funcionários, apenas eu trabalhando, preciso ter um registro para o CNPJ mesmo assim? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só ver aqui a pergunta de novo aqui, em relação ao CNPJ para fins tributários. Depende justamente de qual é o objeto desse CNPJ. Se existe essa empresa tem alguma atividade que seja privativa nos campos da administração, nos termos da Lei 4769, do Decreto 61934 de 67, resoluções normativas do CFA e entendimento jurisprudencial,
a obrigatoriedade é calcada nisso. Então, o simples fato de abrir um CNPJ, ele não caracteriza uma obrigatoriedade. O que caracteriza a obrigatoriedade é o exercício das atividades profissionais da administração. Só complementando a fala do Roberto ali, só tem um porém no regulamento de registro, que é, por exemplo, no exemplo que o registrado mencionou ali, vamos supor que ele como, né, ele está participando da live, então ele tem registro aqui no conselho, né? Ele abriu uma empresa e a empresa é de natureza individual. Por ele ter o registro ativo aqui, a empresa dele está isenta de ter o registro, por causa da natureza de empresa individual. Agora, se a empresa é de qualquer outra natureza, seja sociedade limitada, SA, qualquer tipo de, uma EIRELI, por exemplo, e a atividade é a mesma da empresa individual ali, vai ter que ter registro da empresa também. Então, a única forma de ficar isento do registro é quando o profissional tem registro ativo e a empresa é de natureza individual. O Humberto levantou a mão. Humberto, quer fazer sua pergunta? Quero primeiro parabenizar o Wanderson e o Roberto, e agora dizer que, como eu estou registrado e a minha empresa está registrada aí, eu não posso ser alvo de fiscalização, de busca e apreensão aqui, pelo amor de Deus. E agradecer ao Wanderson e ao Roberto, que ajudaram bastante nisso aí, a Carlinha também. Mas eu queria falar uma coisa, o Wanderson mencionou aí agora, e eles sabem, os dois sabem, que eu encampo uma outra coisa, uma outra busca. Por quê? Porque a empresa individual tem uma característica, ela está ligada ao CPF da pessoa, né? E por isso ela é isenta, como o Wanderson falou, né? Mas existe uma empresa, e ele também mencionou a antiga Eireli, que hoje é a empresa unipessoal, que tem característica muito semelhante a uma empresa individual. Ou seja, só tem um dono, que é o meu caso. A minha empresa só tem um dono. Mas pelo regulamento, pela resolução, eu não posso, eu tenho que me registrar. Eu não pago anuidade porque eu já sou isento, paguei mais de 35 anos aí de anuidade. Mas eu poderia pagar as duas, não é? Não sou o Roberto, que tem duas formações, né? Psicólogo e vai gostar de conselho assim longe, viu? Mas eu queria deixar eu já avisei a eles que eu vou fazer uma manifestação junto ao Conselho Federal, porque isso não é papel do CRA, é papel do Conselho Federal mexer nisso. E eu gostaria de saber quem tem interesse nisso. Eu vou deixar o meu e-mail aqui colocado para a gente sentar e fazer junto uma correspondência ao Conselho Federal mostrando que a empresa unipessoal, que tem características quase que 100% iguais à da empresa individual. A diferença é que ela está ligada tem um CNPJ diferente, não está ligado ao CPF da pessoa. Não é? Então, quem já tem uma empresa unipessoal, ou esteja pensando em abrir uma empresa unipessoal, se quiser se juntar a mim, eu vou deixar o meu e-mail aqui para a gente fazer. E eu não estou cometendo nenhuma indiscrição, porque os dois sabem que eu vou fazer isso. Né? Eu estou oferecendo para fazer junto com outros colegas aí, quem tiver interesse nesse tema. Então, foi isso que eu queria falar, por isso que eu queria abrir meu microfone aqui. Obrigada, Humberto. Fica tranquilo. É exatamente para isso, né? Nós estamos aqui para conversar, né? Para ouvir vocês e é importante, sim, que vocês tragam essas questões. O que a gente não pode fazer aqui no regional, né? A gente tem que levar lá para o federal e a gente só tem força quando, né? A gente une, né? Com os outros profissionais que têm o mesmo propósito. O Humberto comentou, né, falou ali sobre 35 anos de contribuição, eu não sei se todos sabem, né, mas quando chega a 35 anos, talvez o Wanderson pode falar um pouquinho mais,
nós temos, né, os profissionais que são remidos, né, que são aqueles que já contribuíram 35 anos, né, o conselho, e hoje, né, não contribui de forma, assim, fazer o pagamento anual, né, que seria a nossa anuidade. Quer comentar alguma coisa, Wanderson, sobre o remido? Só para a gente ir para a próxima pergunta e mais alguém que queira fazer a pergunta. O registro remido, ele é um estatuto criado pelo Conselho Federal para que o profissional continue com o registro ativo, continue exercendo a atividade profissional, porém sem a obrigação do recolhimento da anuidade. O registro remido, ele tem que ser solicitado pela pessoa, não basta ter o direito, tem que solicitar. Nada que o Conselho faz em relação ao registro das pessoas que têm registro aqui no Conselho ou das empresas é automático, absolutamente nada. Tudo que a gente faz em relação ao registro é porque a pessoa solicitou. O registro remido, para que a pessoa tenha direito ao registro remido, basta ter 65 anos de idade ou mais, e 35 anos de registro aqui no Conselho ou mais, independente se é ininterrupto ou não. E para solicitar é só manifestar o desejo através do portal de serviços online, um requerimento que a pessoa, ela, na prática, só está manifestando o desejo, ela não vai nem enviar requerimento, documento, nada. Obrigada, Wanderson, aí, para esclarecer sobre o remido, né? Tem aqui uma pergunta no chat que diz o seguinte, que é do Luiz Wagner Anjos. Em relação a uma organização que possui em seu quadro funcional um grande número de administradores, prestadora de serviços de educação pública, a presença do administrador responsável técnico é dispensada? E outras atividades, a presença do responsável técnico é sempre obrigatória? Então, a gente tem que ver dois pontos, né, nesse exemplo que foi mencionado. Qual que é o objeto que consta nessa instituição? Se o objeto for uma das áreas da administração, sim, aí daí deveria ter o registro da empresa, ou desse CNPJ, né? E, além disso, com o registro, aí tem que ter o vínculo do profissional como responsável técnico, daquelas 4 formas que eu mencionei, que são as 4 possibilidades de vínculo profissional. Agora, em um outro lado, só para você ver assim, como tem uma multiplicidade de formas da gente atuar na fiscalização. Pode ser que, de repente, tenha um objeto que seja privativo, aí a gente a gente faz a solicitação nesse sentido. Ou, se for uma empresa ou uma instituição que não tem a obrigatoriedade de ter registro, pode ser feito um processo daquele PJE, que é solicitado aí os cargos e os respectivos ocupantes desses cargos para averiguar as atribuições e se nessas atribuições há necessidade de ter profissional registrado exercendo aquele cargo em específico. Obrigada, Roberto. Eu vou fazer mais algumas perguntas que está aqui no chat, só para a gente finalizar. Já estamos aí já 1 hora já praticamente, né, Roberto e Wanderson? E assim, de uma forma rápida, porque a gente tem intenção de fazer mais lives com vocês, né, para tirar realmente dúvidas. Inclusive, vocês podem estar enviando temas, né, que vocês gostariam de saber mais, para que a gente pudesse abordar de uma forma mais aprofundada. Pode encaminhar para a gente, e assim a gente fará. Isso é muito importante, a participação de vocês. Eu vou colocar aqui a pergunta do Fernandes. Ele diz assim: vi agora ainda a informação de que a função de gerente dentro das organizações é uma função privativa do administrador. Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta. Se é privativa do administrador. Muitas organizações migraram o título de função de gerente para outras terminologias, como líder, coordenador, gestor e etc. A gente fiscaliza e também exige que a pessoa física tenha registro
não é apenas pelo título do cargo. O título do cargo, ele é um indicativo que aquela pessoa está exercendo uma atividade profissional vinculada à administração. Para ter uma resposta correta assim, e certa, o que a gente analisa é a descrição da atividade da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode ser gerente financeiro, mas trabalhar numa instituição bancária. A instituição bancária, ela segue uma legislação própria. Ela é gerente financeiro de contas de pessoas físicas, por exemplo. Daí, nesse exemplo que eu estou citando, a gente vai olhar a descrição da função e vai verificar que essa atividade está ligada estritamente aos regulamentos do Banco Central do Brasil. Então, a gente não vai fiscalizar essa pessoa. Agora, uma segunda pessoa pode ser gerente financeiro e a descrição da atividade da pessoa, ela está lá numa indústria, está num comércio ou numa empresa prestadora de serviço, organizando a vida financeira da empresa, organizando os orçamentos da empresa. Nesse caso, o título do cargo é o mesmo, só que a atividade profissional é totalmente diferente. No primeiro caso, o conselho não vai fiscalizar, e também não vai exigir que a pessoa tenha registro. No segundo caso, o conselho vai fiscalizar e o conselho vai exigir que tenha registro. Então, assim, só o título é um indicativo, mas o objeto da nossa análise é a descrição da atividade da pessoa. Exatamente. É sempre bom frisar isso, porque o gerente, assim, lato sensu, realmente a gente não vai necessariamente... Se houver alguma denúncia nesse sentido, é claro, a gente vai averiguar a situação. Então, se for feita alguma denúncia, for que tem e está comprovado de alguma maneira que tem indícios nesse sentido, é feita a averiguação. Só que realmente, conforme o Wanderson falou, a gente não vai fazer cravar a obrigatoriedade somente pelo título ou titulação do cargo. A gente precisa ver o descritivo das atividades, as atribuições. Obrigada, Wanderson e Roberto. O Humberto levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Humberto? Não, na verdade, eu queria fazer uma sugestão. Por exemplo, aqui, todos nós somos registrados. Perfeito, senão a gente não poderia se inscrever. E que tal fazer um evento para não registrados? Ou seja, colocar no YouTube, porque, por exemplo, vamos supor que eu não fosse registrado. Eu digo, eu não vou botar meu nome para me inscrever, porque eu ponho o nome agora, amanhã estão batendo na minha porta, né? Então, o que é que faria? Por exemplo, gravar uma coisa no YouTube e soltar e dizer, olha, encaminhe para seus colegas, seus amigos, aquele profissional. E olha, o meu registro é de 1981. Então, depois de 35 anos, já tenho quase 10 que eu já sou remido daqui. Mas eu acho que para ter mais profissionais registrados, eles precisam conhecer os benefícios, conhecer o porquê existe o conselho, para que ele existe, o que é que ele pode lhe ajudar. Ele pode tirar uma dúvida, pô, estou querendo fazer isso. Isso compete a mim, não compete, eu posso fazer, não posso? Qual é o risco? Então, esse tipo de coisa que a gente poderia abrir mais o conselho para buscar mais gente registrada. E eu sou um defensor da profissão, que eu assinei o meu registro juntamente com o meu diploma de graduação, 13 de agosto de 81. Que maravilha. Então, você vê que tem tempo nisso aí, né? Exatamente. E olha, Humberto, muito obrigada aí as dicas, né? A gente vai sim, inclusive acho que vai ser disponibilizado esse vídeo, né, essa live aqui lá no nosso CRA Play, para que realmente mais pessoas, né, possam obter esse conhecimento, né, conhecer um pouquinho mais sobre o Conselho Regional de Administração aqui do Paraná, a forma como a gente vem atuando, né, e é importante mesmo que outras pessoas possam ter acesso, até para poder entender, né, o que é, né, o papel do Conselho. A Fernanda levantou a mão. Fernanda, quer aproveitar? Olá, tudo bom? Tudo ótimo.
Tá, desculpa, o cachorro acabou de latir bem na hora que eu vim falar. Eu sou a Fernanda, da Universidade Federal do Paraná. Acho que vocês pegaram o meu processo que eu encaminhei. O Roberto me respondeu até, porque eu tive uma questão de movimentação, né, de unidade. E porque, assim, eu vou ser bem honesta, faz 12 anos que eu trabalho na universidade. Quando eu entrei, o meu concurso solicitou, né, o registro no conselho. E há 12 anos eu questiono a minha obrigatoriedade de pagar o conselho, porque em nenhum momento me pediram meu CRA de trabalho. Em nenhum momento. Nunca. Eu nunca assinei um planejamento, um organograma, nada, né? Assim. E aí é uma questão que eu sempre levanto dentro do campus, né? Tipo, da minha atuação como administradora ou não. Qual é o que eu tenho que fazer, qual que é o meu trabalho ou não. Nunca teve fiscalização. Eu até acho que li ali um pouco do Luiz perguntando isso, porque eu acho, se eu não me engano, a universidade ela tem mais de 190 administradores concursados, efetivos. Eu não sei se todos pagam. Então, é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida da minha vida inteira, se eu sou obrigada a pagar ou não. Porque, assim, quando eu adentrei, eles pediram conselho e nunca mais me solicitaram. Nunca teve fiscalização. Nunca me perguntaram se está ativo ou não. Não sei se é uma fiscalização só interna, né, e repassam isso ou não, tipo, se a universidade encaminha esses nomes para vocês e questiona. Então, realmente, eu queria entender, acho que um pouco que o Luiz falou ali, dos órgãos públicos, tendo administradores ou não, até porque a gente é pago para esse tipo de profissão, né? E a gente quase que não consegue exercer dentro dos órgãos públicos a nossa profissão praticamente, né? Com as atividades fins da administração. Então, é uma dúvida que eu tenho há 12 anos que eu estou lá. E aí, dessa vez, realmente, eu acionei vocês, solicitei o atendimento, porque realmente entrou numa discussão, uma briga dentro do campus, qual que seria a minha utilidade, praticamente, lá, sabe? É isso. Eu acho que tem muito servidor público, né? Tem muita gente falando aí no chat. Eu posso responder. Então, primeira coisa, só para perguntar, daquela resposta que eu te passei, está tendo encaminhamento ainda? Vou ser movimentada para a unidade de apoio acadêmico praticamente para registrar matrícula. Entendi. Em 1º de julho. E, apesar da resposta que a gente te passou, eles ainda fizeram isso. Tá. A unidade de apoio de movimentação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas disse que as atividades fins de lá equivalem às atividades de administração. Perfeito. Tá. É isso que é uma coisa um pouco complicada, porque não tem, né, realmente, assim, não teve. Eu não sei nem quem tem a autoridade ou a responsabilidade de fazer essa ligação, vamos dizer assim, quais atividades, quais não são atividades. Então, por isso que eu acionei até o conselho, porque também eu fiquei na dúvida. Vamos fazer o seguinte, é interessante você passar isso, e daí eu já vou agora repassar algumas informações a mais, né, em relação ao ponto da atuação do CRA em relação aos órgãos públicos. Mas faz o seguinte, me atualiza aqui também dessa questão, depois você tem meu contato por e-mail, pode mandar lá para mim, que a gente continua esse contato para a gente verificar essa questão. Em relação aos órgãos públicos, o que eu posso dizer primeiro aqui? Anualmente, a gente faz uma solicitação com base numa lei estadual aqui, que inclusive é uma exceção em todo o estado, em todo o território nacional. Essa lei existe aqui no Paraná, que a gente solicita para os órgãos da administração direta e indireta do estado, anualmente, a relação de profissionais da administração em cargos onde há obrigatoriedade. Então, né, por exemplo, Secretaria de Administração e Previdência, todas as demais secretarias de Estado, as empresas públicas de economia mista, a gente faz esse tipo de solicitação anualmente e a gente faz uma averiguação, e quando a gente identifica que não tem o registro profissional, ter aberto o processo, que daqueles tipos de processo que eu indiquei, que é o processo de PF. E outra coisa, na federal, realmente, a gente pode fazer alguma coisa específica lá também. Então, e independente dessa sua informação ou não. Então, a gente pode fazer um trabalho lá para averiguar o que existe, como que está a estruturação de cargos, e até mesmo, porque na relação, assim, do órgão público, é claro, ele tem o poder discricionário de fazer a movimentação.
Isso é uma coisa que existe. Mas também respeitados, até mesmo conforme a própria Constituição diz, né, as prerrogativas dos exercícios das profissões regulamentadas. Então, faz o seguinte, entre em contato comigo, que daí a gente faz a continuidade desse contato, tá? Ô, Roberto, Hum. aproveitando a fala aí da Fernanda, que você estava falando sobre órgão público, né? Uhum. O Flávio aqui colocou no chat, assim, só para dar uma, né? Porque a gente também já estourou o nosso tempo, e senão eu sei que tem muitas dúvidas, né? E é por isso que realmente a gente precisa fazer mais disso, né? E percebo-se que a partir de hoje, né? Hoje nós tivemos bastante pessoas, apesar que se a gente for ver pelo universo de registrado que nós temos, é um número ainda pequeno, né? E o Flávio colocou aqui no chat um exemplo: todo órgão público, como prefeitura, Câmara de Vereadores, são fiscalizadas pelo CRA. Ele está fazendo essa pergunta, né? Se são fiscalizadas. Quais os principais problemas que a fiscalização encontra nos órgãos públicos e na administração privada, quais os principais problemas que a fiscalização encontra nas empresas e como atualizar? Assim, de uma forma bem rápida, né? Porque a gente não tem muito tempo, né? Só para esclarecer um pouquinho, e aí eu peço para vocês aí realmente para mandar sugestões de temas, para que a gente possa voltar, de repente, para aprofundar, né, mais sobre o tema. Eu sei que tem muitas dúvidas, e talvez, né, não sei se a gente vai conseguir responder todas hoje aqui, das perguntas que estão no chat. Tá. Eu vou tentar ser bem rápido, porque esse tema, embora pareça simples, ele é bem amplo. Exatamente. Então, a gente tem várias coisas em órgãos públicos que a gente fiscaliza e que os fiscais eles têm repassado a orientação aqui nessas visitas de uma semana por mês que eles fazem aqui, respeitando as subseções aqui do CRA do Paraná aqui no estado. Enfim, o que a gente identifica muito são falta de solicitação de registro e de acervo técnico de empresas que vão participar de licitações, e também denominações equivocadas de cargos públicos. Então, às vezes tem alguma denominação que caracteriza a atividade da administração, só que não tem a exigência, a gente identifica isso. Ou até mesmo prefeituras que sequer têm cargo de administrador nos seus quadros. Em via de regra, grande parte dos municípios de pequeno porte. E também outra questão, já que aproveitou para falar das questões que existem, é um último ponto também, são em relação aos cargos comissionados e os cargos de livre nomeação de secretários municipais também. Essa é uma outra questão que daí a gente entra numa esfera assim, de entendimento legal e jurisprudencial, que daí não tem uma obrigatoriedade porque é de livre nomeação e é um cargo de confiança. Mas ainda assim o CRA faz um trabalho de orientação para buscar dirimir essa questão também. Eu acho que agora tem o Luiz Wagner aí. Isso, tenho. Antes do Luiz Wagner falar, Luiz, só um pouquinho, a Érica que perguntou se vai ter certificado. Sim, vocês estarão recebendo o certificado por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram para fazer a inscrição aqui na live. Boa noite, obrigado por essa live, muito boa e esclarecedora em alguns pontos. Alguns pontos. Eu servidor da UFPR e um das críticas que justamente eu faço ali, desde o começo ali, sobre o responsável técnico, né, que eu acho que é importantíssimo na universidade, daquele tamanho, você deixar à mercê de aventureiros políticos que são que fazem o trabalho do Desculpa interromper, Luiz, mas eu acho que talvez o microfone esteja longe de você, que tá um pouco difícil de abafado, entender né, a tua voz ali. Se você puder retomar do começo tua fala, por favor. Deixa eu ver, tá me ouvindo Acho que agora? deve ser o fone, não é? Será que não é o fone? Eu acho que é esse quando eu estou indo melhor aqui. Tá me ouvindo agora? Roberto, você está conseguindo ouvir? Se você ouvir, tá ótimo. Aí você explica para a gente. Deixa eu ver. E agora, tá me ouvindo? Agora me ouve? Tá bem ruim teu som. Tá ruim. Isso. Será que não é porque o fone está conectado no notebook, no computador? Eu acho que deve ter falando de um outro
positivo aqui. Deixa eu ver. Enquanto isso, bom, acho que ele já voltou. Me ouvem agora? Agora a gente não ouve você. Deixa eu voltar para esse aqui. E agora? Me ouve? Estou ouvindo, mas está baixo ainda. Bom, eu vou tentar falar assim. Então, eu também sou servidor da UFPR e a minha crítica é justamente isso. Porque nós temos um número grande de servidores administradores registrados no CRA e a gente faz, na grande maioria, aquelas atividades que seriam exclusivas do administrador não são feitas por administradores, né? São realizadas por outros profissionais, muitos deles, inclusive de nível médio, porque são servidores de cargos, eu não vou nem dizer comissionados, sabe? Muitos não são nem comissionados. E essa é a grande crítica. Qual é o papel do CRA diante do órgão público nessa situação? Né? Por exemplo, no planejamento estratégico da universidade, o administrador responsável não teria que ser registrado como responsável técnico, ou qualquer profissional pode fazer esse planejamento estratégico, os planejamentos da universidade como um todo. Esse é meu questionamento, sabe? São muitas atividades inerentes ao administrador que são feitas por assistente administrativo, enfim, por outros profissionais, por biólogo, sabe? Profissionais que não têm nada. E quando a gente vê, por exemplo, alguém fazendo algum trabalho de contabilidade, opa, aí o CRC já vem em cima. Exato. Entende? Aí o CRC já está aqui. Né? Então, assim, são coisas, parece que são coisas. Teve um colega, inclusive, que falou ali, estava ali falando que é uma prerrogativa do administrador fazer escala de trabalho. Aí ele falou que lá numa unidade, lá no hospital que ele trabalha, o administrador foi fazer escala, pegou a enfermagem, pronto, o Corém caiu em cima. Então, assim, a iniciativa do administrador fazer escala de trabalho, se o Corém é que vai fazer, né? Então, assim, tem um ruído aí, né? Um ruído aí que a gente precisava, eu gostaria de ter, assim, deixar isso mais claro, saber exatamente o que a gente faz no serviço público. No serviço privado está bem claro. Né? Está bem claro, mas no serviço público a gente não sabe até onde a gente pode ir, sabe? Sem ter que se explicar. Não é, colega? Não, então, na verdade, o que eu queria dizer para o CRA é que, às vezes, eu chego a me todo ano, gente, sem brincadeira, eu tenho e-mails de 2022, 2023, que eu pergunto para a unidade de normatização, Luiz deve se conhecer, se eu sou obrigada a pagar. Porque eu não consigo exercer minha profissão praticamente, eu não consigo fazer. Hoje mesmo a gente teve a reunião da minha movimentação e eu falei, olha, se a unidade está demandando gente, quem tem que elaborar o planejamento e promover o estudo de racionalização dos recursos humanos e dos IBR, por que eu não estou sendo demandada com isso? Não, a demanda é que eu vou para lá. Tipo, não, então você que vai ocupar o espaço, vamos dizer, você que vai. Tipo, eu falei, mas então deixa que eu faça o organograma, deixa eu mostrar para você 3 opções para que você remaneje a equipe. Não. Isso então, muito, talvez, porque o lugar também é muito de política, né? Eleição, eleitos e tudo mais. Só que daí é essa questão do CRA. Eu estou pagando o CRA e eu não estou conseguindo exercer minha profissão no lugar onde eu recebo salário. Entendeu? Tá. Eu acho que a gente... Essa é uma questão que agora, nesse momento, a gente não consegue resolver e nem ter uma resposta simples aqui para vocês. Mas eu entendo, inclusive até mesmo pelo seu histórico que você passou aqui para a gente, Fernando, e alinhado também ao que o próprio Luiz aqui acabou de repassar, que parece ser alguma coisa assim que sistêmica, né? Que é algo que está entranhado lá na instituição. Carla, eu acho que até isso é cabível da gente fazer uma visita e fazer uma reunião lá,
Exatamente. São duas pessoas aqui apontando a mesma questão, né? Então, Mas eu não digo só na UFPR, tá? Mas em sim, todas as universidades federais Sim. mesmo. Sim, IF, sim. acho que tem gente de IF aqui, né? Tem gente de UT, tem uma galera que são. Sim. Então, Faz sentido. Faz sentido. Sim. Vamos fazer uma reunião, sim, Roberto. Vamos conversar e eu acho que é extremamente importante a gente resolver essas questões, né? Tem uma colega falando que as universidades estaduais também é a mesma coisa, tá aqui no chat. Exato. Então, é um câncer que está nessas Com certeza. instituições. Reginaldo, vamos abrir aqui só para o Reginaldo, né? Porque senão a gente. E depois, né, o nosso vice-presidente, e porque senão eles vão ficar aqui até amanhã. Eu sei que o papo tá bom, tá gostoso, né? Mas a nossa intenção era 1 hora, já estamos indo para quase 1 hora e meia. Isso significa que tá bom, né? Reginaldo, Boa pode. noite. Boa noite. Isso Vocês mostra veem? o quanto estamos considerando importante esse momento dentro do CRA. Exatamente. Eu abri para parabenizar a iniciativa. Eu estou filiado há 15 anos já no CRA e tenho orgulho da profissão. Atuo na área de recuperação fiscal de empresas, então a gente vai de empresa a empresa trabalhando com gestores de todos os tipos e nem todos são administradores, de fato, né? Então, Sim. eu acho importante que esse tema de fiscalização seja levantado e nós que atuemos nessas áreas também possamos conhecer um pouco mais sobre isso e principalmente, nós precisamos, eu falo por mim, preciso saber um pouco mais como que eu posso contribuir com o CRA, né? Nesse ponto, sem sair também indicando todo mundo e sem ficar achando que eu virei um xerife do CRA. Essa não é a ideia, né? Nosso foco é fazer negócio e garantir a segurança das empresas e da sociedade, né? Estamos comentando isso. Mas então, eu só queria parabenizar esse momento aqui e pedir, né, que a gente faça mais. Eu queria fazer uma provocação, não é o tema aqui, mas que nós tragamos mais eventos do CRA para o interior. Tá? Sim. Eu acho que talvez seja uma forma de envolver mais os que estão aqui formados e não registrados, porque muitos não enxergam o trabalho, né? Eu sou filiado e acompanho, já fui em evento que teve em Foz, então para mim está tudo bem, mas eu acho que uma forma de envolver mais eles é vir para o interior, fazer eventos por aqui, eu acho que isso vai ajudar também. E Sim, pode contar Reginaldo. comigo se precisar, tá? Que bom. Reginaldo, você está em qual cidade? Eu fico em Toledo. Toledo. Olha, podemos jogar um desafio também aí para o Reginaldo, né, vice-presidente Evandro, né, dele nos ajudar a fazer, né, a movimentação para a gente fazer um evento lá em Toledo, trazer profissionais de administração e aqueles que ainda, né, não têm o registro, porque realmente, Reginaldo, a gente precisa, né, levar esses assuntos tão importantes para mais pessoas. E esse foi, né, o objetivo de fazer de forma online, né, a gente ia até fazer ali no Conselho, mas, né, que é em Curitiba, mas a gente não atende o Paraná, onde nós temos 399 municípios, né, e são, né, tem registrado em todo lugar. Então, assim, Reginaldo, depois, né, você pode até entrar em contato, pode ser comigo, ou direto ali no setor de registro, fiscalização, ou até mesmo o nosso vice-presidente, para a gente fazer, né, articular e fazer algum evento aí em Toledo. Se você aceitar o desafio, a gente pode pensar aí junto, né, vice-presidente? E aproveitando, Reginaldo, assim, a tua fala, né, de parabenização, eu vou, né, colocar aqui que a Ana Paula, que acho que é gerente lá do CRA de São Paulo, é uma excelente profissional, que também, né, atua aí na área de fiscalização. Eu não sei quanto tempo a Ana Paula está, mas eu acredito que deve ser, acho que é quase a mesma idade que o Roberto. E ela deixou aqui uma mensagem, né, excelente iniciativa aí do CRA Paraná em abordar a relevância da fiscalização. Roberto, um nobre colega com bagagem respeitável, obrigada por representar o corpo de fiscais do sistema CFA-CRAs, que fala é Ana Paula, de CRA São Paulo. Então, obrigada, Ana Paula, aí, por participar,
é muito bom, né, ter mais pessoas aí do sistema para que a gente possa também se unir, né? Se quiser falar um pouquinho rapidinho, mas agradeço aí a sua participação. A gratidão é minha, Carla. Boa noite, pessoal. Estou aqui desde o início. Brinquei com o Roberto que eu estou de intrusa, porque eu não sou registrada no CRA do Paraná, sou de São Paulo, mas a luta independe da jurisdição, né? Não é à toa que nós somos um sistema. Eu tenho um tiquinho a mais do que o Roberto, só vou para 18 anos, mas a bagagem faz com que a gente só reforce o amor pela profissão. E que iniciativa excelente de vocês, porque foi o que eu falei com o Roberto agora há pouco aqui no WhatsApp, sem querer extrapolar mais ainda o tempo. E também uma fala sua, Carla. Vou aproveitar então para reforçar. Quando a gente fala do papel do fiscal, a gente precisa desmistificar de que existe alguma vilania sobre isso, muito pelo contrário. O fiscal ele é um agente colaborativo em prol de uma regularização, em prol de uma atuação legal, de uma regularidade mesmo. Então, a gente está aqui para ajudar. E é nítido que o CRA do Paraná age da mesma forma que São Paulo, não só num atendimento humanizado, mas elucidativo, né? Então, é um orgulho estar aqui, uma alegria acompanhando essa iniciativa de vocês. Obrigada, parabéns a todos. E no próximo, se deixar, eu venho de novo. Ah, vai vir então. Obrigada, Ana Paula. Manda um abraço pro pessoal do CRA de São Paulo. Obrigada. Vice-presidente? Obrigado, Ana Paula. Até eu queria reforçar o que eu coloquei no chat aqui, que, na verdade, o primeiro fiscal de qualquer profissão regulamentada é o administrador. Então, vejam bem, nós temos mais de 850 mil empresas no Paraná. Nós somos 17 mil administradores, ou seja, falta muito para a gente ocupar o nosso espaço. E a forma mais fácil, mais prática de ocupar é fazer a mesma coisa que os outros conselhos de classe fazem. Não é? O advogado denuncia a OAB, o médico denuncia no CRM, o contador denuncia no conselho de classe dele. Então, o primeiro fiscal da profissão, preservando o nosso mercado de trabalho, é o administrador. Não é? Então, é isso que eu queria colocar. É papel nosso também fazer a denúncia, porque, limitado por regimento interno do Conselho Federal, nós não temos um quantitativo de fiscal, apesar da qualidade dos nossos fiscais serem excelentes, vocês viram hoje, nós não temos um quantitativo suficiente para cobrir todo o Estado. Não é? Então, nós temos que colaborar com a profissão e denunciar. Eu tenho encaminhado denúncias de colegas, não é, Roberto? E a fiscalização tem atuado. É isso que nós precisamos fazer. Em relação ao nosso colega administrador Reginaldo, em primeira mão eu quero informá-lo que a administradora Larissa Bastos Reis, de Toledo, é a nossa representante da subseção Toledo e estará participando da nossa reunião de representante no nosso próximo sábado. Nós temos no Paraná 19 subseções, a vice-presidência é responsável por coordenar os representantes, né? E nós temos 28 representantes no estado do Paraná, porque na visão do CRA do Paraná, o conselho é estadual, não é da capital. Né? E nós temos atuado bastante nisso. Então, Reginaldo, provavelmente a gente vai se encontrar num café da manhã, que a Larissa não sabe ainda, mas ela vai ter que realizar em Toledo, porque Toledo, Reginaldo, nós tivemos um problema muito grande para conseguir um representante do CRA, representante institucional. Nós não conseguíamos encontrar um representante, aí nós fomos a Toledo numa reunião da Funtec, da Fundação de Tecnologia, né, de Toledo, ligada à prefeitura, conversamos e conhecemos a administradora Larissa, e ela vai coordenar, vai ser a representante do CRA na subseção de Toledo, que tem mais de 40 municípios, ou próximo a 40 municípios. Né? Nós vamos nos encontrar em Toledo,
E a exemplo de qualquer outra cidade do estado. Nós temos, inclusive, feito reuniões plenárias em alguns municípios. A gente faz a reunião plenária em municípios. E nós temos tido um resultado muito bom. O que eu coloco aqui, eu acho que o Roberto até, se me permite, Carla, poderia finalizar. Nós Sim. temos um problema sério do MEC, não é, Toledo, Roberto? Porque foram citadas instituições de ensino e eu acho que a gente poderia tratar desse assunto aqui que eu conversei contigo. Sim. Do decreto do MEC em relação tá. a professores e coordenadores. É Sim. bom que vocês saibam disso. Na verdade, o que o vice-presidente está falando aqui é em relação à não obrigatoriedade de registro estabelecida para professores. Então, professores que exercem exclusivamente o magistério sem outras atividades, eles estão desobrigados do registro. Então, essa é uma limitação mesmo que a gente tem, assim, em termos de lei, de adentrar a esse tipo de atividade para obrigar ao registro. E além disso também acaba se estendendo também para coordenadores. Embora o CFA, já há alguns bons anos, tenha publicado duas resoluções normativas, que é a 300 e a 301, que tratam da obrigatoriedade de registro tanto de coordenador quanto de professores. Entretanto, o MEC, depois dessas resoluções, já publicou 2 instrumentos legais afastando essa obrigatoriedade. Então, essa realmente é uma questão assim que tem uma limitação de atuação por motivos legais mesmo. O que é, no mínimo, ridículo, né? Um professor que ministra uma disciplina, não digo psicologia ou outra qualquer disciplina, mas que ministra uma disciplina exclusiva de administração, não tem a obrigatoriedade de ter registro, não é? Eu acho ridículo isso, mas o que vão fazer? Isso aí é briga do Conselho Federal, do MEC, Ministério da Educação, enfim, a gente não tem gerência sobre isso. Nós estamos aguardando que a coisa evolua. O que tem acontecido, e hoje eu comentei com o Roberto, é que os próprios acadêmicos estão forçando a direção da instituição e exigindo que coordenador de curso e professores exclusivos das disciplinas de administração sejam registrados. Tá? Tem acontecido. Carla, obrigado pela participação, parabenizo vocês. Eu acho que esse encontro tem que continuar, tem que ser mais agendado, né? Fiquei bastante satisfeito já com o número de profissionais que estão participando e finalizando, entrem no site do Conselho, vejam novidades, os cursos, participem dos cursos WhatsApp oficiais do Conselho, não é? As informações fluem mais rápido ali, e aguardo vocês em outra oportunidade. Boa noite a todos. Bom, Espero para o café aqui. Boa noite. Então, boa noite. Boa noite a todos. Bom, só para finalizar aqui, então chegamos ao final do nosso encontro, né? Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Hoje nós tivemos aí a oportunidade de reforçar algo muito importante, né, sobre o fortalecimento da profissão, né, que começa pela atuação ética, legal, comprometida de cada profissional da administração. Registro profissional, ele não é apenas em um documento, né, ele representa a responsabilidade, a credibilidade, a valorização e o compromisso, né, com a sociedade, e da mesma forma, né, a fiscalização não deve ser vista como barreira, né, mas como uma aliada da profissão, né, garantindo aí a administração seja exercida com qualidade, competência e respeito às normas legais. E em nome, né, do Conselho Regional de Administração do Paraná, quero, né, agradecer ao administrador Wanderson Torres, né, que é o nosso gerente do Departamento de Registro, e ao administrador Roberto Fabiano, que é o gerente do Departamento de Fiscalização, pelas excelentes contribuições, né, e pela dedicação diária e ao fortalecimento da nossa profissão, né, e ao nosso vice-presidente, né, o Evandro Stelli, administrador Evandro Stelli, que esteve conosco, né, participando e contribuindo aí com as suas considerações, e agradeço
especialmente a você que esteve aqui conosco, que participou aqui conosco dentro desse encontro. Então, continue acompanhando os canais aí do CRA Paraná, nas redes sociais, visite o nosso site e participe das nossas ações, eventos e iniciativas. Então, uma excelente noite aí a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite, tchau.